gravação. Depois eu vou descobrir onde é que salva isso aqui. Deve ter algum arquivo, deve salvar igual lá talvez no AVA diretamente. Ok, pessoal? Pois bem, então o que a gente vai ver hoje falar sobre multiplicadores de Lagrange, que nada mais é que uma maneira de maximizar ou minimizar, né, achar extremos de funções de várias variáveis, sujeitas a Aumente mais restrições. a parte da folha aí, por favor. Melhorou? Melhorou. Ok. É a maneira, então, de maximizar ou minimizar funções, encontrar valores extremos de funções sujeitas a restrições. Então, a ideia é que você quer, por exemplo, maximizar ou minimizar, também pode ser minimizar, uma função dada. Vou escrever aqui como duas variáveis, mas pode ser duas ou três, de fato pode ser mais, mas só para dar uma ideia geral aqui, tá? Como maximizar uma função de duas variáveis, sujeita a uma restrição. Deixa eu aumentar um pouco mais, ver se não fica muito lento. Se não ficar lento, fica melhor de eu escrever. Vamos ver. Porque às vezes aumentando fica lento o programa. Mas tá. Sujeita a uma restrição dada por outra função. Seria x, sujeito x, y igual a constante k. Deixa eu dizer de uma maneira mais fácil. Vamos fazer um exemplo, que é o exemplo que eu quero fazer hoje, de uma maneira mais fácil. Depois a gente volta para a teoria para eu dizer do que é que consiste o método. Mas assim, vamos escrever aqui um exemplo, que é bem prático, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, vamos lá. O exemplo seria, está até no livro, isso aí vocês podem ler, né, depois, mas isso, uma caixa, um problema prático, tá certo? Uma caixa retangular, deve ser construída, deve ser feita com 12, vai ser grandona, vamos botar 12 metros quadrados. Centímetro quadrado é pequeno, podia ser decímetros, mas metro quadrado, a caixona, tá certo? 12 metros quadrados de papelão. Determine. Isso é que chama-se a restrição. Quer dizer, a restrição você está restrito a usar no máximo essa quantidade de material. Claro? E aí o problema seria determine o volume máximo da caixa que pode ser assim construída. Volume máximo dessa caixa. Tá? Vou botar em. Aqui fica meio. Deixa eu ver se dá para aumentar. Ah, não. Melhor do jeito que está. E, opa, fiz uma besteira aqui. Só um momento. Ok. Tudo bem. Me escutam? Continuam me escutando, pessoal? Já apareceu aí um. Sim. Certo. Ok, tá joia. Pois bem, tá claro isso para vocês? Uma caixa retangular, vamos colocar aqui. Uma coisa que eu esqueci de escrever: a caixa é sem tampa, tá? Sem tampa. Tá claro, então, o problema prático qual é, né? O problema é, olha, eu tenho a restrição, é por isso que chama exatamente uma restrição, quer dizer, a restrição no material que eu posso usar, eu 12 metros quadrados de papelão, e quero saber, com esses 12 metros quadrados, qual é o volume máximo que eu consigo de construir uma caixa nessas condições. Então, quer dizer, eu quero construir a caixa, se eu desenhar aqui, né, dar uma ideia aqui, uma caixa de papelão. Com
com essa quantidade de papelão. E agora deixa eu botar os eixos aqui, o eixo Z, o eixo X, Z, o eixo Y, tá certo? E aí, bom, nessas dimensões, eu vou colocar essa quina da caixa aqui, esse vértice da caixa aqui na origem, tá? E as dimensões, eu vou chamar essa dimensão de X, claro. Essa outra dimensão da caixa, do jeito que eu estou desenhando aqui, Y, né? Que é igual a essa. E a altura, Z. Tá claro? Então, o que é que eu quero maximizar, né, nesse caso? Eu quero maximizar o volume. Quem é o volume dado nesse desenho aqui que eu fiz? O volume são X vezes Y vezes Z. Tá claro isso? Sim. Volume X vezes Y vezes Z. E eu quero minimizar, restrito à quantidade de material que eu tenho. Quer dizer, com 12 metros quadrados de papelão. Então, o que eu tenho restrição é na área total aqui da caixa. Né? E qual é a área total? A área total vai ser a caixa sem tampa, lembre, né? Então é esse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais aquele lado de trás, mais a parte do fundo da caixa. Então, a restrição é esse lado é X vezes Z, né? X vezes Z. Esse lado também é X vezes Z, então está aqui 2X vezes Z. Então, esse lado, eu digo a área do lado, né? Essa área mais essa área, mais parte da frente, Y vezes Z, parte de trás, Y vezes Z, 2Y vezes Z, mais o fundo da caixa, que é XY. Então, minha restrição é que essa área total é 12 metros quadrados. Vou escrever aqui a 12 qualquer coisa, né, nessa medida, 12 qualquer unidade. Tá certo? E é isso que eu tenho que maximizar. Né? Maximizar essa função restrita a essas condições. Tá certo? E o método que se usa para fazer isso, né, é o multiplicador de Lagrange. Então, vamos voltar para a parte teórica e depois a gente volta aqui para essa conta para mostrar a vocês. Então, teoricamente, né, vou desenhar aqui em 2 dimensões só para ficar mais fácil. Né? Então, você tem uma função que você quer maximizar ou minimizar. Ok? E restrito à condição g de x, uma certa ou outra função é igual a uma constante. Então, o seu problema com restrição é esse. Você quer maximizar essa função com essa restrição aqui. Nesse caso, a nossa função seria essa função volume. A única diferença aqui é que são 3 variáveis. Aqui eu estou escrevendo com 2, mas a ideia aqui é a mesma, só para ficar mais fácil a discussão. Restrita a essa condição aqui, essa função igual a 12, certo? Então, eu não vou fazer a prova formal, vou dar só uma ideia de por que o método funciona assim, tá certo? Então, veja só, pense que X, Y. Pense que aqui são as curvas de nível da... Deixa eu escrever aqui assim, para ficar melhor. Pense que aqui são as curvas de nível dessa função f, digamos, aqui, cada curva de nível dessa, aqui é a curva de nível fxy igual, sei lá, 20, aqui f de xy igual a 19, aqui essa outra seria f de xy igual a 18, e assim sucessivamente. Então, você tem todo o plano dividido, né, folheado por essas curvas de nível. E supõe agora que você tem... deixa eu ver se eu consigo trocar a cor aqui do... Opa, não é aqui. Bom, deixa azul mesmo. Se eu trocar a cor, é ali em cima, né? A bolinha de lá, professor. Onde é que é? Em cima No e qual lado? lado esquerdo, do lado direito superior. Perdão. Direito superior.
Ah, pronto, legal. Aí nessa setinha aí tem várias cores também, se eu baixar lá. Legal, beleza. Vou botar aqui red. E aqui, suponha que isso aqui vem x, g de xy igual a k, k é uma constante dada. É uma curva de nível dessa g, que está por aqui, vamos dizer assim. Certo? Pois bem, o que acontece aqui? Veja, se essa aqui é dada, se essa é a curva de nível da g, e aqui essa aqui, o plano está folheado por um número infinito de curvas de nível da f. Veja só, você não consegue satisfazer as duas coisas se você estiver nessa curva de nível da f. Certo? Por quê? Porque a g não chega aqui. E se você estiver nessa curva de nível da f, você consegue chegar com g numa curva de nível mais alta, num valor mais alto da curva de nível f. Certo? Então, aqui você não chega com g, e aqui você chega, mas você passa. A curva de nível máxima, em outras palavras, o maior valor que você tem de f andando por essa curva g de xy igual a k, é o local onde essa curva tangencia essa curva aqui. Concorda? Pelo menos assim, intuitivamente, sem uma prova matemática. Concorda com isso? Sim. Pois bem, usando essa condição, isso quer dizer o quê? Lembra que o gradiente é sempre perpendicular às curvas de nível, concorda? Sim, concordo. Então, o gradiente aqui da função f, seja nesse sentido ou nesse sentido, está nessa direção perpendicular. E o gradiente da função g também. Então, o método dos multiplicadores de Lagrange, né, para achar pontos extremos de funções, digamos, bem comportadas, consiste em procurar os pontos que satisfazem essa restrição e satisfazem outra restrição, que é o gradiente de G ser múltiplo, né, do gradiente de F. Em outras palavras, está na mesma direção. Então, o método do multiplicador Lagrange consiste em encontrar os pontos onde gradiente de F é igual a um múltiplo da lambda do gradiente de G e também que satisfaça a restrição G de xy igual a K. Isso e apenas isso. Vamos ver agora na prática, tá? Nesse problema que a gente tinha. Aqui o problema é... Deixa eu pegar aqui para o próximo lugar. Deixa eu ler aqui. Pronto, é V igual a... Então, vamos lá. Voltando para o problema da gente aqui. Certo? Igualmente, professor. Um minutinho só. O senhor está gravando, professor, essa aula? Tô. Tá certo, obrigado. Pode prosseguir. Espero que funcione tudo direitinho. Mas tá aqui, tá gravando. Só não sei onde é que vai ser salvo, mas a gente vai descobrir. Tá certo, tá certo. Obrigado. Ok, então vamos lá. De novo, a gente quer maximizar o volume, que é dado por x e... Perdão. Maximizar o volume. É uma função de x, y, z, que é dado pelo produto x, y, z. Tá? Sujeito à restrição, que onde é que está a restrição? Está aqui. 2xz mais 2yz mais xy igual a 12. Né? Então, é 2 sujeito a 2xz mais 2yz mais xy igual a 12. Tá bem. Então, vamos lá. Multiplicador de Lagrange. Isso que a gente acabou de escrever aqui. O método do multiplicador de Lagrange. A gente quer encontrar os pontos onde essas duas condições sejam satisfeitas. Tá? Gradiente de F igual a lambda gradiente de G. F para a gente é V, né? Então, vamos lá. Quem é o gradiente de V? Lembra como é o vetor gradiente? Derivado com respeito a x. Nesse caso, são três variáveis. Derivado com respeito a x, derivado com respeito a y, derivado com respeito a z. Quer dizer, Vx, derivada parcial, né? Vy, Vz. Certo? Quem são essas derivadas? Derivada de V com respeito a x é YZ.
Né? Lembra, derivar aqui derivar com respeito a x é considerar y, z como constantes e derivar com respeito a x, aqui é simplesmente x. Derivada com respeito a y, x, z constantes deriva com respeito a y, portanto, dá x, z. Derivar com respeito a z vai ser x, y. Esse aqui é o gradiente de v. Ok? E a função g, nessa notação aqui, da gente, né? Nessa notação g, a função, quem faz o papel da função g aqui, a gente é essa função aqui. Essa é a g nesse caso são 3 variáveis, g de x, y, z. Vamos ver então o que é o gradiente de g. Vamos lá, gradiente de g. Gradiente de g é, de novo, gx, né? Gx, gy, gz, tá certo? Que nesse caso é dado por quem? Derivada parcial dessa função com respeito a x. Quem é? É 2z. Aqui não depende de x, dá 0, mais y. Então, a primeira coordenada é 2z mais y. Segunda coordenada é derivada de g com respeito a y, que é, isso aqui não depende de y, derivada dá 0, aqui depende de y, dá 2z. E aqui, derivando com respeito a y, dá x. Derivada com respeito a g, a terceira coordenada aqui do gradiente de g é, derivada com respeito a z vai ser 2x, derivada com respeito a c, mais 2y. E esse é o gradiente de g. Ok? Então, no método multiplicador Lagrange, a gente vai procurar os pontos onde gradiente de f é um múltiplo do gradiente de g. Então, os pontos que satisfazem o seguinte. Vx é yz igual a um múltiplo de 2z mais y. Xz é igual a um múltiplo, o mesmo múltiplo, né? O lambda de 2z mais x. E xy, é a terceira coordenada do gradiente de v, é igual a lambda vezes a terceira coordenada do gradiente de g, 2x mais 2y. E, finalmente, a restrição, que é g de xy igual a k. No caso da gente, a restrição é essa aqui. 2xz mais 2y mais xy igual a 12. Então, é 2xz mais 2yz mais, deixa eu olhar aqui de novo, xy igual a 12. Pronto. E agora a gente tem, isso aqui é um sistema com 4 variáveis e 4 equações. É só resolvê-lo. Só não, porque aí não tem regra geral para resolver. Cada caso vai ser um caso, tá certo? Cada caso vai ser um caso. Pode dar mais trabalho e menos trabalho, e aí a gente tem que ser razoavelmente, às vezes, dependendo da questão, ser um pouco mais esperto ou não, ter uma maneira mais fácil ou não de... Obviamente, pode ser resolvido substituindo. Fazer uma substituição, substituir tudo e tal. Mas aqui, por exemplo, nesse aqui, vamos resolver de uma maneira mais simples. A mais simples é perceber, por exemplo, pessoal, desse lado, dessas 3 primeiras equações, a gente tem YZ, a gente tem XZ, a gente tem XY. Então, se eu multiplicar essa primeira por X, a gente obtém XYZ igual a lambda X 2Z mais Y. Concorda? Se eu multiplicar essa segunda por Y, você obtém XYZ igual a lambda Y 2Z mais X. Se eu multiplicar essa terceira por Z, você tem XYZ igual a lambda Z 2x mais 2y. E agora, todo mundo é igual a XYZ, quer dizer que esse termo é igual a esse, que é igual a esse. Utilizando isso, a gente obtém... Opa, aí que deu uma pulada por onde eu não queria. Utilizando isso aí, ó, a gente tem dessa primeira equação, quer dizer que essa é igual a essa. Assim, vamos lá, a primeira equação, XYZ é igual a isso, a segunda XY é igual a isso, quer dizer que lambda
vezes x vezes 2e mais y é igual a lambda vezes y, 2e mais x. E agora, pois bem, o que é que a gente tem aqui? Lambda. Eu posso cortar lambda aqui? Se lambda for diferente de zero, eu posso. Concorda? Mas o lambda tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque, veja, se lambda for igual a zero, todas essas equações dão zero aqui. Quer dizer que yz é zero, xe é zero e xy é zero. Se todos esses são zero, isso aqui é zero também. E, portanto, essa restrição não é satisfeita. Isso aqui desse lado ia ser zero, desse lado 12. Então, o lambda tem que ser diferente de zero. Ok, pessoal? Sim. Ô, professor, quer dizer que essa última não precisa copiar, não? Esse lambda z, precisa não, né? Que está dando lambda igual a zero, né? Não entendi, não. Veja bem, o senhor colocou a primeira, lambda igual a x, aí botou os valores. Aí igual a lambda igual a y, os valores. Aí quando o senhor falou que lambda é igual a zero, aí não precisa copiar essa terceira, não. Lambda igual a z. A terceira que o senhor fez. Entendeu ainda não? Não, entendi, não. Veja bem, o senhor botou assim, aí o senhor botou lambda é igual a x. Pronto, assim é porque é o seguinte, assim eu estou usando, assim eu estou dizendo aqui. Eu estou usando essa e essa nesse momento. Certo, certo. E essa terceira? Não usei ainda. Certo, vai usar, tá certo. Foi porque o senhor mostrou que lambda é igual é diferente de zero. Vá, prossiga. Aqui foi um Ele argumento, fez mas uma olha, isso aqui é igual a suposição. isso. Isso aqui é igual a isso. Certo. Certo? Isso aqui é igual a Porque o isso. senhor criou os dois casos primeiro. Vá, prossiga, me perdoe. Ele para, vá. Isso aqui é igual a isso. Então, aí escrevi isso aqui. Aí eu digo, olha, agora eu estou querendo saber se o lambda pode ser zero. Certo. Eu estou dizendo que o lambda não é zero. Lambda é diferente de zero. Por que é diferente de zero? Porque se ele fosse zero, isso aqui, todas as três, esse lado aqui dessas três equações era zero. Portanto, isso aqui era zero, isso aqui era zero, isso aqui é zero. Portanto, isso aqui era zero. Tá certo, professor. Mas isso aqui é zero, se isso aqui fosse zero, não é igual a 12. Isso. Então, isso serve para a gente. Então, lambda é diferente de zero. Então, concluído aqui que lambda é diferente de zero. Portanto, posso cortar lambda. E aqui, essa equação vai ficar 2e mais y igual a y, 2e mais x. Certo? Certo, prossiga. E aí, bom, isso aqui quer dizer que 2 vezes x vezes z mais x vezes y igual a 2 vezes y vezes z mais x vezes y. Agora eu tenho xy aqui, cancela. Isso aqui implica que 2xz igual a 2yz. Concorda? Sim. E aí, de novo, agora o mesmo argumento. Se z for diferente de zero, eu posso cortar z aqui. Tá? Vamos ver se z pode ser zero. Vamos subir aqui. Vê só de novo. Aí, de fato, até é mais fácil. Você não precisa nem olhar a equação, né? Se z fosse zero, z é a altura da caixa. A caixa não tinha altura, não tinha volume. Concorda? Vê só. Sim. A caixa. As dimensões da caixa são x, y, z. Elas têm que ser positivas para o nosso problema físico aqui. Se for zero, não tem caixa. Tá certo? Então, tanto x como y como z são maiores que zero. Em particular, z é maior que zero. Se z é maior que zero, não é zero, eu corto. Tá? E, portanto, 2x igual a 2y, o que implica que x tem que ser igual a y. Primeira restrição para o nosso ponto de máximo. Ok? Certo. Ok. Ok. Vamos lá agora. Vamos usar agora essa equação que você queria. Não sei quem estava falando, que eu não consigo ver, mas quem estava... Genildo, professor. Foi Genildo. Pronto, Janine, vamos usar essa agora. De novo. Vamos lá. Digamos, dessa segunda e dessa terceira. O que é que a gente tem? Entendi. É porque é sistema, tem que ir passo a passo. É um sistema. Tem que satisfazer Isso, essas 4 equações ao mesmo tempo. Vamos lá. Tá certo? Vamos lá. A outra. Vamos lá. Então, essa tem que ser igual a essa. Então, vamos lá. Deixa eu subir e descer aqui. É meio ruim. Deixa eu pegar uma caneta aqui para eu copiar exatamente isso, para não ficar subindo e descendo. Vou botar aqui.
Só para quando escrever ali, lambda y igual a lambda y 2z mais x igual a lambda z 2x. A gente tá vendo não, professor, agora não, viu? Não, eu sei que não tá. Não, eu sei que não tá. Eu estou copiando no papel aqui para não ficar subindo e descendo. Estou copiando para eu olhar aqui quando eu descer, tá certo? Pois bem, dessas duas, eu tenho que 2z mais x vezes y, tá certo? Igual a 2x mais 2y vezes z. Tudo vezes lambda, mas o lambda eu vou poder cortar. Concorda? Porque o lambda é diferente de zero. A gente já viu isso. Sim, né? sim. Então, vamos lá. Vamos escrever ali embaixo isso aqui. Y, 2 mais x igual a z. Ok, vamos lá. Então, a outra é que você vai obter, daquela segunda e da terceira, a gente vai obter y vezes 2z mais x igual a z vezes 2x mais 2y. Certo? Isso é o que a gente tem dessas duas. Então, a gente tem daqui, isso aqui quer dizer que 2yz mais xy igual a 2yz mais xy igual a 2xz mais 2zy. 2ey cancela com 2yz. Portanto, aqui a gente fica com xy igual a xy igual a 2xz. Concorda? Esse cortou com esse. Sim, prossigo. E x é maior que zero, portanto, como x é maior que zero, a gente tem que y tem que ser igual a 2z. Outra condição. Então, x igual a y, temos que x igual a y, e y até agora, x igual a y, e y é igual a 2z. Quer dizer, está todo mundo agora, tanto y como x, em termos de z, porque x igual a y, que é igual a 2z. E agora, usando tudo em termos, que como x eu posso colocar em termos de z, y em termos de z, volto aqui na equação da restrição e posso escrever todo mundo em termos de z para achar z. Vamos fazer isso. 2xz, a equação, deixa eu repetir a equação aqui, a restrição. A restrição, né? Restrição. 2xz mais 2yz mais xy igual a 12. Tá? Mas agora vamos botar todo mundo em termos de z, porque eu tenho que x igual a 2z, y igual a 2z. Então vamos lá. É 2 vezes x, que é 2z, vezes z, mais 2 vezes y, que é 2z, vezes z, mais x, que é 2z, vezes y, que é 2z. Tudo isso igual a 12. Portanto, 4z quadrado mais 4z quadrado mais 4z quadrado. Isso aqui é igual a 12. Portanto, 4z quadrado mais 4 dá 12. Z quadrado igual a 12. Que implica que z quadrado é igual a 1. Que implica que, em geral, z seria igual a mais ou menos 1. Porém, z é uma dimensão da caixa, concorda? Z a menos 1 não é a solução aceitável. Z, portanto, é igual a 1. Então, a dimensão, a altura da caixa, que otimiza, né, o volume, que dá o volume máximo, é 1. E agora, as outras dimensões, cada uma delas é 2 vezes a altura. Então, x igual a 2, y igual a 2. Então, as dimensões da caixa que maximizam o volume, com aquela restrição de área, são área, lado da base, os dois lados, 2, 2, quer dizer, um quadrado da base, e com a altura, né, aqui é 2, 2, e a altura. Ok, pessoal? Perguntas?
Tudo certo? Tudo certo, professor. Então, qual Olha, tem aluno querendo entrar na sua aula, só pode entrar pelo AVA, não é isso? Desculpe lhe perguntar. Só pelo AVA. Foi o que eu disse, tá certo. Vai, prossiga. Pois bem, esse é o método, tá certo, pessoal? Eu vou sugerir aí, vou escolher alguns exemplos e já colocar numa lista para vocês irem treinando, tá bom? Professor. Qual é a única dificuldade que pode ocorrer aí? A dificuldade é o seguinte, é que o sistema pode ser longo. O sistema, por exemplo, se você não perceber que dava para fazer, multiplicar por x, aí y, z, dava para fazer, mas ia dar mais um trabalho, né? Porque esse aqui também tinha 3 variáveis, com 2 é mais fácil, porque são só 3 equações. Deixa eu fazer uma pergunta. O caminho mais fácil é esse, né, que o senhor passou agora para a gente, não é isso? Mas também tem outros caminhos, não é isso? Não, isso aqui, a regra é o seguinte, isso não tem regra geral. É resolver o sistema. Eu sei, certo. Porque assim, eu gostei desse caminho, senhor, porque tem assim, tem outros, vamos dizer, tem outras etapas, mas assim, possa ser que a gente vá para um caminho mais diferenciado e possa até se atrapalhar, né? Pode ser mais longo, mas isso aí, assim, isso aí é a questão do cara perceber ou não, a questão em particular, e se tem uma maneira de fazer mais rápido ou não. Como é que faz isso? É treinando. É que vocês treinem. Possível. Ok? Tá certo. Tem outra coisa, ainda não foi confirmado se vai ter um tutor, tá certo? Mas eu aviso a vocês, assim que for confirmado, que a gente faz uma coisa similar ao que foi feita no cálculo 2, para quem já foi meu aluno, né? Que a gente tinha um vídeo com a aula a semana e depois tinha uma aula com exercício, né? Assim, vendo alguns exercícios da lista e tal, para tirar dúvidas, né? Para deixar bem claro, para tirar dúvidas. Quer dizer, não é simplesmente para ninguém ter estudado e aparecer sem ter tentado. Teremos as listas e a gente faz a revisão com o senhor. Sim? Não, exatamente. Se não tiver tutor, eu farei isso, tá certo? Lembrando, mais uma vez, que aí, comigo não tem isso. Vocês têm que ter tentado e ter tido dificuldade para eu resolver, tá certo? Eu estou entendendo assim, um minuto só, Viana. Aí quer dizer assim, o senhor vai passar a lista, só que o senhor vai tirar a gente só as dúvidas, não é isso? E isso, se for comigo. Se não for comigo, vai ser com o tutor. Com o tutor também era para tirar dúvidas, mas eu não sei se ele era tão rígido quanto eu serei, nesse sentido. Não sei se vocês não tivessem estudado nada, se ele chegava e fazia escolhendo questões. Entendeu? Se for comigo, não vai ter isso, não. Vocês vão ter que ter tentado e trazer dúvidas. Tá? As aulas vão ser semanais ou o senhor vai postar vídeos? Eu vou postar alguns vídeos e fazer a aula de exercício, que é essa, para juntar e ser síncrona, né? As suas aulas, professor, vai ser sempre no dia de hoje, esse mesmo horário, é? Deixa eu parar a gravação. Claro.